Olá, queridos alunos! Na aula passada, a gente mostrou como é que a gente consegue criar um vetor de structs. Aqui nesse exemplo, a gente vai definir outros structs e vamos ver mais alguns exemplos. O primeiro struct, ele representa o endereço de uma pessoa. Então percebam que aqui eu vou ter um string, que é um vetor de char, chamado rua, para você colocar o nome por extenso da sua rua, o número da sua casa ou do seu prédio, uma string para o bairro e uma outra string para o seu CEP. Então aqui nessa struct endereço, utilizando aqui o typedef, você define todos os elementos que são pertinentes estarem dentro de um objeto, de uma estrutura do tipo endereço, certo? Em seguida a gente definiu a estrutura do tipo aluno. O aluno ele vai ter um nome, ele vai ter um vetor de notas, são 3 notas, e olha só que interessante, ele vai ter um endereço. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de uma estrutura aninhada. A gente consegue ter como campo de uma estrutura uma outra estrutura, e é assim que o código da gente começa a ficar mais modular, mais interessante. Imagina se a gente não tivesse definido essa estrutura endereço, mas a gente tivesse que armazenar para cada aluno o seu endereço. Eu ia ter que ter aqui no meio, no nome de nome, nota, eu ia ter a rua, o número, o bairro, o CEP, ia ficar uma estrutura complexa, Desse jeito a gente consegue agrupar em unidades modulares menores e coesas, A gente vai ter um endereço e cada aluno vai ter o seu endereço, ok, gente? Uma vez definidas essas duas estruturas, endereço e aluno, a gente vai fazer uso delas aqui na main. Então vamos lá para o nosso depurador para a gente ver linha por linha como é que esse código é executado. Bom, a primeira linha ela vai inicializar uma estrutura do tipo aluno, lembrando que a gente usou aqui o typedef para criar um apelido aluno com A maiúsculo, da estrutura aluno. Então a gente criou aqui uma variável do tipo struct aluno e olha só como ela ficou já toda bonitinha aqui, estruturada na memória. Tudo isso aqui é a variável A, certo? A gente vai ter o nome, o array de notas, o vetor de notas, a posição 0, posição 1 e posição 2. São 3 notas que a gente tem que armazenar. E dentro de A, a gente vai ter uma outra estrutura que é o endereço. E assim fica fácil a gente acessar cada um desses elementos do aluno, Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler os dados dos alunos, começando pelo nome, vai imprimir na tela entre o nome do aluno, a pessoa vai digitar lá fulano, que o scanf vai pegar, vai capturar. Olha aqui, leitura de string, do jeito que a gente aprendeu, Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pegar 99 caracteres, no máximo. Se a pessoa entrar com 100 caracteres, ele não vai pegar o centésimo, vai pegar 99, ou vai pegar até o último caractere antes do /n, certo? É isso aqui que ele quer dizer, Então pode ser um nome aí bem grandão, até 99 caracteres, ou até encontrar o /n. E vai guardar dentro do nome da variável A. Então vai guardar, dentro dessa janelinha aqui, nome. Vai guardar lá fulano. Joia. Agora, entre as 3 notas do aluno, aí a pessoa entra com nota 1, que vai ser armazenado dentro da posição 0 da nota, vai ser armazenado dentro dessa janelinha aqui. A pessoa digitou 7, vai lá para a caixinha. Depois a pessoa digitou 8, que é a segunda nota, vai lá para a caixinha. E depois o usuário digitou 9 e foi lá para a caixinha. Agora está faltando a gente ler os dados do endereço do aluno, Então vai entrar com a rua. Sim, uma coisa que eu esqueci de comentar, Aqui, ele vai ler uma string, mas ele está usando aquela função. Lembra que eu falei daquela função, fgetS, que ela faz a mesmíssima coisa que o scanf, utilizando aqueles especificadores que eu ensinei na aula passada, Só que o detalhe é que para a gente utilizar essa função, por uma questão de segurança, a gente tem que chamar essa função antes, fflush, passando o stdin. Eita, que agora complicou. O que é esse danado desse fflush? Calma, gente. Lembra que a gente tinha um probleminha para ler char do teclado, que a gente tinha que colocar um espaço antes do %C? Pronto.
Naquela época, eu expliquei que o problema é porque ficava uma sujeirinha lá no buffer do teclado. E aí, quando a gente tentava pegar o chá, ele pegava essa sujeirinha que estava no buffer do teclado. Sujeira, não estou falando de sujeira no teclado, não, né? É o buffer, que é aquela parte de memória temporária ali, né? Que vai acumulando as coisas antes de ir para a memória do computador, certo? Então, esse F-Flush, ele nada mais vai fazer do que dar uma limpada em tudo que você pode ter digitado até sem querer, certo? E aí vai começar a pegar a partir desse momento, certo? Então aqui ele limpa o buffer e aí ele vai pegar o que o usuário vai digitar, né? Então é uma alternativa a você ler string. Você pode ler string com scanf ou com o fgets, tomando cuidado de chamar o flush, passando o stdin como parâmetro. O que é o stdin? É o standard input, é a entrada padrão do seu programa em C, que é o teclado, certo? Ok, então a pessoa vai digitar a rua, sei lá, Avenida Agamenon. O fgets vai ler e vai guardar lá dentro da janelinha rua. Essa janela rua, ela é um campo da estrutura endereço, e o endereço, por sua vez, é um campo da estrutura aluno, certo? Foi assim que a gente estruturou. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Ok, entrou lá, ó, Agamenon. O próximo a informação vai ser o número da rua. Aí a pessoa vai digitar o número 123, que vai ser armazenado dentro da janelinha número 123. Em seguida, o bairro do Derby. Isso é um bairro lá em Recife, certo? Um exemplo de Recife, já que esses slides são lá da UFPE, né? E aí, por último, o CEP, certo? Aí agora vai digitar o CEP. A pessoa digitou 51300, blá blá blá, e vai ser guardada a informação dentro da janelinha do CEP. Ok, pessoal? Então, esse exemplo aqui, a gente aprendeu a criar duas estruturas, sendo que uma estrutura tem como um dos campos uma outra estrutura. E aqui a gente viu como é que a gente consegue acessar esses valores, né? Olha só, vou voltar. Né? Aqui, ó. Só um minuto. Ok. Aqui eu acesso diretamente pelo A, né? A.notas, A.nome. E aí, quando eu vou para o endereço, aí eu tenho que fazer, ó, A.endereço. E aí eu vou ter acesso aos campos do endereço, né? Rua, número, bairro e CEP. Ok, pessoal? Então, vamos em frente para ver mais um exemplo. Voltando lá para o exemplo do nosso sócio, né? O nosso clube de futebol. Olha só, percebam aqui que a gente fez um include da biblioteca string.h. Isso quer dizer que a gente vai mexer com string também nesse programa. A struct sócio tem 3 campos, um inteiro que é a matrícula, um outro inteiro que é a idade e um array de char, uma string, né, que é o nome do sócio. E aí o apelido que a gente colocou nessa struct é soc, né? E aí, ó, a gente inicializou, declarou aqui, ó, soc S1 e a gente já atribuiu direto. Então lembra que a gente conseguia fazer isso com o vetor? Com o vetor a gente conseguia atribuir os valores direto com essa notação, né? Abre chaves, fecha chaves, ponto e vírgula, e aqui os valores separados por vírgula. A gente consegue fazer a mesma coisa com estruturas, né? Então aqui a variável S1, que é uma estrutura, vai receber. E aí, ó, 1, que é o inteiro, a matrícula, 2, que é outro inteiro, é a idade, e a string, que é o nome do sócio, que é Carlos. Ah, professor, e se eu tivesse colocado aqui um inteiro ou algum tipo que não batesse exatamente? Aí ia dar erro, certo, gente? Então, a gente tem que ter cuidado se a gente for fazer esse tipo de coisa, né? Que é a responsabilidade do desenvolvedor, que é verificar os tipos de cada campo e se a gente está colocando na ordem que eles são declarados, né? Aqui dentro da estrutura. Se mudar a ordem, colocar Carlos primeiro, ele vai tentar colocar uma string no lugar de um inteiro, né? De matrícula, não vai dar certo. E assim por diante. Joia. Aqui ele declarou outra variável do tipo soc, chamada S2, né? E não colocou nada dentro dela por enquanto. E aí, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai, campo por campo, puxando, copiando os valores de S1 para dentro de S2. Para entender melhor como é que isso funciona, vamos ver aqui o nosso depurador, né?
Então vamos lá. Primeiro ele vai criar a variável S1, olha aí, já toda bonitinha com os campos todos preenchidos. E em seguida a variável S2, toda vazia por enquanto, né? Aí primeiro a gente vai mexer na matrícula de S2, que vai receber uma cópia do valor da matrícula de S1. Aí ele vai ver, ó, S1.mat. S1.mat, eu vou acessar o valor que está dentro dessa janelinha. Vou criar uma cópia, guardem bem esse nome, eu vou fazer uma cópia. Vou copiar vou dar um Ctrl C e depois eu vou dar um Ctrl V dentro dessa janelinha aqui, certo? É feito uma cópia. Vou fazer a mesma coisa com a idade, né? Então, S2.id, que é essa janelinha aqui que estava vazia, ó, vai receber S1.id. Tranquilo? Até então. Pronto, e aqui eu vou fazer uma cópia também, né? Eu quero copiar esse valor que está aqui para a janelinha do nome de S2. Só que, como se trata de uma string, a gente teria que fazer isso como se fosse uma cópia de vetores, né? Copiando cada posição do vetor nome de S1 para dentro do vetor nome de S2. Para facilitar a nossa vida, felizmente, existem as funções da biblioteca string.h. Né? Ensinei essa função para vocês na aula de string. Quem não entendeu, dá uma volta lá no vídeo e assiste, ou então dá uma pesquisada na internet, né? Que tem muito material bom sobre a documentação de C, em português mesmo, tem material bom. E aí eu chamei a função string copy, né? Sempre lembrando que eu vou passar dois parâmetros para dentro dessa função. O primeiro parâmetro é a string destino, que é onde eu quero copiar o valor de algum lugar para lá, certo? String destino. E o segundo parâmetro é a string que é de onde eu vou puxar os valores para serem copiados. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para o compilador de C? Estou dizendo, ó, compilador, por favor, vai lá dentro daquele vetor, daquela string, né? E faz uma cópia dela e essa cópia joga dentro dessa outra caixinha, né? S2.nome. Então, eu vou lá na S1.nome, vou selecionar o nome Carlos, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui na caixinha de nome da variável S2. Ok, pessoal? Então, o que é que a gente tem no final? A gente vai ter duas variáveis que têm os mesmos valores. Eu não posso dizer que é a mesma variável. Não posso. Porque cada variável está ocupando um espaço diferente na memória. Se elas estivessem ocupando o mesmo espaço na memória, elas seriam a mesma variável. Mas como elas ocupam espaços diferentes, elas são variáveis diferentes, mas que, por coincidência, elas têm os mesmos valores, né? Porque foi intencional, né? Não é uma coincidência. Intencionalmente, a gente fez com que ela pegasse todos os valores de uma outra variável. Bom, uma vez que eu tenho essas duas variáveis preenchidas, aí eu vou imprimir os dados na tela, né? Então, matrícula de S1, idade de S1, nome de S1. E depois, matrícula de S2, idade de S2 e nome de S2, né? E aí a gente vê que são dois sócios com os mesmos valores, ok, pessoal? E aí finaliza o nosso programa. Ok, então vejam só, eu tive esse trabalhinho aqui para fazer duas estruturas iguais, né? Eu tive que copiar o valor de campo por campo, essas três linhas aqui. Se eu não quisesse ter esse trabalho, tem uma alternativa, certo? Ao invés de copiar cada campo, podemos copiar todos com uma única atribuição. Olha que legal. A gente vai substituir essas três linhas aqui, ó, essa e essa, por essa única linha aqui, ó, que está em negrito. S2 recebe S1. O que é que isso vai fazer? Vai fazer uma cópia, né? Olha só, cópia. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez, só que isso vai ficar transparente para o desenvolvedor, certo? A gente não vai precisar mexer campo por campo. Imagina que fosse uma estrutura bem complexa, com 5 campos, sendo que 3 campos são estruturas, e cada estrutura também tem seus campos e suas estruturas. Então, ia ter um calhamaço lá, um monte de atribuição lá, de cópia de valor. Mas aqui, ó, com uma única linha, a gente resolve o nosso problema. Lembrando que são variáveis diferentes, não são a mesma variável. Apesar do que, quando você faz esse comando, existe uma cópia dos valores de uma variável para outra, mas elas seguem sendo variáveis diferentes. Estou frisando bastante nesse ponto, porque na próxima aula a gente vai falar sobre ponteiros, e aí tudo isso vai se encaixar,
certo? Mas por enquanto vamos pensar, vamos por partes, né? Vamos nos preocupar com as structs para a semana que vem a gente se preocupar com os ponteiros. Joia, pessoal? E aí o programa segue normal, né? Eu criei e declaro a variável S1, guardo esses valores lá dentro, crio a variável S2, aqui eu faço com que a variável S2 receba uma cópia de todos os valores que estão na variável S1 e os prints, né, a sequência de print de S1 e de S2 transcorrem do mesmo jeito, né? Ou seja, do ponto de vista de quem está usando o sistema e não vê o código, esse programa e esse programa aqui são iguais, certo? Ok, agora a gente vai falar um pouquinho de passagem de struct como parâmetro de função. Então vocês vão ter que puxar um pouquinho da memória o assunto da aula passada, que a gente definiu funções e procedimentos, né? A gente viu que procedimento é uma função sem retorno, mas a gente viu que a função ela pode receber valores como entrada. E aí a gente fez exemplos que recebiam inteiros, float, double. Não me lembro se a gente chegou a fazer um exemplo com passagem de parâmetro com vetor, acredito que não. A gente vai ver isso mais para a aula que vem, mas a gente também pode passar uma struct como parâmetro. E essa passagem é por valor ou cópia, certo? Lembra que eu falei também naquela aula, lembra que é uma passagem de parâmetro por valor ou cópia. Porque na aula que vem a gente vai aprender um outro tipo de passagem de parâmetro. Nessa aula de ponteiros, vocês já estão vendo que vai ser uma aula muito importante. Mas aí eu estou preparando o terreno para quando chegar lá em ponteiros a gente tá com as ideias bem fundamentadas e não confundir. Porque às vezes quando a gente vai aprender ponteiros dá uma confusão na cabeça, certo? Então vamos lá. Aqui eu defini um struct ponto, né? E dentro de ponto eu vou ter as suas coordenadas, né? Um x e um y, que são coordenadas reais, né? 2 floats. Em seguida eu tenho uma função, né? Um procedimento, porque ele é do tipo void, chamado calcula, que vai receber como parâmetro uma struct.p. Eu poderia mudar esse código, né? Para colocar aqui, antes do struct typedef, e depois que fechar eu colocar aqui ponto com um P maiúsculo, por exemplo, né? Porque aqui eu bastava, substituiria struct ponto por ponto com um P maiúsculo, P. Tá, o que é que essa função faz? Ela recebe como parâmetro esse ponto P, e aqui, eu estou atribuindo um valor para o x e outro valor para o y do struct.p. Em seguida, na main, eu vou criar aqui uma variável struct.p, estou atribuindo os valores, né, 3 e 4, estou chamando o procedimento calcula, passando p como parâmetro, e em seguida vou imprimir os campos x e y do meu struct.p. E aí, quais são os valores que vão ser impressos? 3 e 4 ou 52 e 47? Pensei aí um pouquinho, certo? E vamos ver diretamente na prática como é que isso funciona. Primeiro, a primeira linha da função main, eu declaro a minha variável struct.p, né? Ele já criou aqui, por enquanto os valores não estão preenchidos, mas a partir do momento que eu faço p.x recebe 3, eu vou colocar lá 3 dentro da memória. p.y recebe 4, coloca lá o 4 dentro da memória. Em seguida eu vou chamar a função calcula. Lembra, né, que quando a gente chama uma função, o fluxo de controle do programa ele é desviado para a primeira linha daquela função. Então vamos lá fazer uma viagem para dentro da função calcula. Só que, lembra que a gente falou de passagem de parâmetro por valor? A gente não está passando P como parâmetro. Quando a gente entra dentro dessa função, o escopo é de uma variável local. Então olha aqui essa mensagem. Outra variável P é criada na memória. Esta variável é exclusiva da função calcula e ocupa outro espaço na memória diferente do P da função main. Para não confundirmos, chamaremos P da função calcula de P de calcula, certo? Então aqui a gente tem P da função main e P da função calcula. Isso porque as duas variáveis P são variáveis locais. Outra coisa que a gente tá puxando da aula passada. Na aula passada, a gente falou de variável local e variável global, né? Falou dos escopos das variáveis.
O que é um escopo de uma variável? É a região do programa em que aquela variável existe na memória do computador. E, portanto, ela pode ser manipulada, tanto para você escrever valores dentro dela, como para ler valores dela, certo? E aí, de acordo com a posição que aquela variável ela é declarada no programa, ela pode ter um escopo local ou ela pode ter um escopo global. A variável local, ela é criada, ela é declarada dentro de uma função, e o escopo dela é aquela função, certo? Outras funções não vão conseguir ter acesso àquela, a não ser que você passe como um parâmetro, mas a gente está vendo aqui, né, que quando uma variável local é passada como parâmetro, depende do tipo dessa variável, viu? A gente está falando aqui de struct. O mesmo vale para inteiro, para float, para char, float, double, int, todos esses tipos primitivos em C. Vai funcionar diferente para vetor. E aí, onde é que a gente vai falar de passagem de parâmetro com vetor? É na aula de ponteiros, ok, pessoal? Então, por enquanto, a gente só aprendeu essa passagem de parâmetro. Já a variável global, né, dando uma passada rápida aí nos conceitos da aula passada, a variável global ela é declarada fora das funções, dentro do programa, mas fora das funções, e aí qualquer função pode acessar e modificar o valor dela. O uso das variáveis globais não é recomendado, porque ela pode causar uma série de efeitos colaterais no seu programa, né? Você pode estar mexendo nela no seu programa todo, e aí para você identificar um erro, vai ser bem complicado, certo? Identificar e corrigir, certo? Ok, então dentro da função calcula, a gente vai mexer em P de calcula, né? Vai mexer nessa variável aqui. Então primeiro mexe no X de P de calcula, era 3, né? Virou 52, e depois no Y, era 4, virou 47. Só que quando a gente volta lá para o escopo da função main, como a função calcula não retorna nada, a variável P de calcula é perdida. E aí, ó, não adiantou de nada. Quando a gente vai imprimir os valores que estão dentro da variável P, a gente vai pegar do P da main, que é 3 e 4. Então, respondendo a pergunta que eu fiz anteriormente, né, vai ser impresso na tela os valores 3 e 4. Isso é muito, essa questãozinha, né, ela é muito típica de questões de concurso, certo? A gente sabe que no momento do país, né, a gente não está realizando concursos, mas futuramente, quando abrir concurso aí para analistas de TI, né, essas funçõezinhas, essas questões que tem um pedaço de código para você dizer o que é que aquele pedaço de código vai imprimir na tela, e aí envolve esses conceitos de tipos de passagem de parâmetro, etc., são batata, certo? Então essas questões sempre são cobradas em concurso. E aí a gente finaliza o nosso programa. Ok, gente. Como é que a gente resolve esse problema? Então, o problema é que eu tenho um struct, né, dentro de uma função, eu quero fazer uma série de procedimentos dentro desse struct, mas eu gostaria de colocar isso numa função à parte, para modularizar melhor o meu código. O problema é que, se eu modularizar esse código e passar esse meu struct como parâmetro, lá dentro eu vou estar modificando uma cópia e a minha struct local aqui não vai ser modificada. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, tem duas formas de você resolver esse problema na linguagem de C. A primeira forma é a forma que a gente vai ver aqui, e a outra forma é utilizando ponteiros, certo? Então, mais uma vez, ponteiros, a gente vai ver na próxima semana. Vamos ver esse exemplo aqui por enquanto, certo? Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho a minha struct aluno, que tem um inteiro, que é uma idade, e o float, que é uma altura, tem dois campos. Em seguida, eu tenho uma função chamada processa_aluno, e essa função processa_aluno, pode parecer à primeira vista que eu estou declarando uma outra struct, né? Mas na verdade, isso aqui é o retorno da minha função. Se eu tivesse usado typedef aqui para colocar um apelido para minha struct, eu podia colocar aqui direto o apelido e o código ficaria mais fácil de ser entendido, né? Então é uma pegadinha aí, porque a gente não utilizou o typedef. Então aqui a gente vai ter uma função chamada processa_aluno, não recebe nada como parâmetro, porém retorna uma struct aluno como retorno. Aqui a gente cria uma variável local, A, que é do tipo struct aluno, e aí eu vou colocar a idade de A 3, a altura de A 1.9 e vou retornar A.
E é assim que a gente vai resolver o nosso problema na main. Olha só. Aqui, dentro da main, eu criei uma struct aluno chamada eu. E aí coloquei, ó, eu tenho 18 anos e 1,70 m, certo? E imprimi isso na tela para a pessoa ver que os valores realmente estão lá dentro, certo? Acessando através do eu.idade e eu.out, ok? Joia. Aí aqui, ó, eu vou fazer eu, receber, e aqui vai ter que ter, daqui do lado de direito, né, vai ter que ter uma outra struct para fazer o que a gente fez naquele exemplo passado. Lembra do exemplo do sócio, que a gente fez S1, recebe S2? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Só que a gente está delegando esse processamento para uma outra função, certo? Então aqui, ó, dentro de processo aluno, eu vou criar uma struct A, né, que é A de processo aluno, é uma variável local. Estou colocando 3 como a idade e 1,90 como a altura. É um pouco estranho, né? Uma criança de 3 anos de 1,90 m, mas tudo bem. É apenas um exemplo. E aqui a diferença é que eu estou dando um return na função A. Um return na struct A. Então, o valor de A de processo aluno é retornado ao main no lugar da chamada de processo aluno. Então, aqui, ó, depois que eu finalizar a execução da função processo aluno, esse meu lado direito, ele vai ser substituído pelo valor de A, né, que é 3 e 1.9. E aí, esses valores vão ser atribuídos dentro da struct eu. Ó, quando eu executar essa linha, esses valores vão ser substituídos, 3 e 1.9. E aí, a gente resolveu o nosso problema, né, que é modificar uma variável local com um processamento sendo feito em uma outra função, né? Para ver que funcionou, a gente vai imprimir na tela novamente e ver o que acontece, né? Olha aí, idade 3 e altura 1.9. Ok, gente? Então, essa é uma das formas de resolver o nosso problema. E com isso, a gente finaliza a aula de Struct, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mas aí na quinta-feira a gente vai resolver exercícios e tirar dúvidas. Um abraço e até a próxima semana.